Estamos começando mais um momento com Deus. E o tema hoje é o Deus que reverte situações irreversíveis. A palavra que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 até o 6. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirá à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Nós vamos ver nessa história o rei Ezequias. Vamos aprender como a oração pode reverter situações difíceis e até humanamente irreversíveis. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração possui um poder ilimitado. Ou seja, a oração, ela tem o poder de tocar no coração de Deus e Deus fazer assim o impossível, o milagre sobre a minha e a tua vida. Orar é invadir o impossível. Orar é provocar o sobrenatural. Há um poder sem limites na oração. A oração de Ezequias conseguiu reverter a sentença dada pelo próprio profeta, que era uma sentença de morte, uma sentença a qual já estava determinada. O próprio Deus tinha falado que ele iria morrer. Mas ele se humilhou, virou o seu rosto para a parede e clamou ao Senhor. Quando eu e você clamamos o Senhor, oramos o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento, de todo o coração, Deus, ele pode mudar a minha história, a tua história, a minha e a tua sentença. Por isso que a última palavra vem do Senhor. Lá em Jonas capítulo 2, versículo 7, nós vemos o profeta Jonas. Ele disse: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Do ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor e foi livrado da morte. Dentro daquele peixe, Deus ouviu o clamor de Jonas. Há momentos na nossa vida que nós fazemos escolhas, e essas escolhas, elas têm consequências. E muitas dessas escolhas não são muitas vezes guiadas por Deus. E pagamos o preço, e sofremos, e choramos. Mas quando nós oramos, buscamos o Senhor, buscamos a sua face, buscamos Ele de todo o coração, Ele pode mudar a situação. Ele pode operar um milagre na minha e na tua vida. Em Mateus 21, 22, o próprio Jesus revelou o poder da oração, um poder sem limites. Para nós orarmos, nos trancar no nosso quarto e pedir a Deus em secreto, e Ele ouvirá e concederá, se nós crermos. Em Tiago 5,16 a Bíblia revela a eficácia da oração de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. 2 Reis 20, versículo 5. A oração foi tão eficaz, essa oração de Ezequias, que fez o próprio Deus mudar aquilo que ele já tinha determinado. Há preceitos que o homem não pode quebrar. Há preceitos inquebráveis. E há preceitos que só Deus pode quebrar. Através de que forma? Através da nossa oração. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito em cima da terra, debaixo do céu, segundo o seu propósito. E eu vejo muitos pregadores pregarem essa mensagem e dizer que há um tempo, e tem que esperar esse tempo, e que o tempo vai... É só Deus que pode fazer o tempo acontecer e tal. Mas quando eu e você oramos, podemos mudar
esse tempo. Esse tempo de choro pode ser mudado num tempo de alegria. Esse tempo de sofrimento pode ser mudado num tempo de bonança, de felicidade. Esse tempo de enfermidade pode ser transformado num tempo de cura, num tempo de regozijo na presença do Senhor, através da oração. A oração é a chave da vitória. A oração é conversar com Deus, expor ao Senhor o problema, porque é só Deus que pode mudar a situação. Eu quero estar falando aqui também sobre pessoas que tiveram as suas sentenças, que era irreversível, mas elas foram revogadas, elas foram mudadas através da oração. De acordo com a lei de Moisés, Davi ele era passível de morte, porque lá em Levítico 20:10 vem falar sobre o adultério, que as pessoas que adulteravam naquela época elas eram apedrejadas e mortas a pedradas. Porém, Davi, ele adulterou, ele pecou. Ele poderia ter qualquer mulher que ele quisesse se ele pedisse ao Senhor. Mas ele adulterou com Batseba. Mas quando ele orou, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, ele se arrependeu de todo o seu coração. Deus mudou a sua sentença. A Bíblia diz que nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor quando nos arrependemos de todo o coração. E se nós estivermos no pecado, se nós estivermos no adultério, na fornicação, se tiver algum pecado, a oração muitas vezes ela não sobe. Deus não recebe a oração. Se formos rebeldes à voz do Senhor, rebeldes com o Senhor não ouve a oração. Uma pessoa que ela é injusta, Deus não ouve a oração. Uma pessoa que não é fiel com Deus, no dízimo, na oferta, com Deus, não é fiel com seus propósitos, Deus não ouve a oração. Um casal que está no pecado, no adultério, na fornicação, Deus não ouve a oração. Se não há amor dentro do casal, Deus não ouve a oração do esposo e nem da esposa. Por isso, irmãos, que é muito importante nós reconhecermos que precisamos do Senhor Jesus. Vemos aqui que Davi, segundo a lei de Moisés, ele teria que ser apedrejado porque ele adulterou. Ele adulterou. Mas ele falou para o Senhor: Senhor, o Senhor pode tirar de mim o reino, o Senhor pode tirar tudo o que o Senhor quiser de mim, só não tire a tua presença, só não tire o teu Espírito Santo. Ele reconheceu que sem o Senhor ele não era nada. E por isso que Deus o perdoou. Deus o perdoou. O próprio profeta Natan disse para ele que ele merecia a morte. Aonde ele falou uma história daquele pastor que tinha várias ovelhas, mas foi lá e roubou a ovelha do seu vizinho. E o profeta Natan disse para ele: meu rei, o que esse homem merece? Esse homem merece a morte, porque ele tinha tudo o que ele queria, por que ir lá roubar daquele outro que tinha só um? E o profeta Natan disse: esse rei é você, Davi. E foi aonde Davi orou e se humilhou a Deus e Deus o perdoou. Quando nós se humilhamos e pedimos perdão, Deus nos perdoa. Como é que Deus vai perdoar um pecado que não é confessado? Como é que Deus vai perdoar um pecado que não é falado? Ah, mas Deus já me perdoou, mas tem pecados que tem que ser confessados, a Bíblia diz. Por isso, meus irmãos, para Deus mudar a situação, muitas vezes está faltando nós confessarmos, orarmos de todo o nosso coração. A outra pessoa também que Deus mudou a sentença aqui dentro da palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas 33, 10 até o 13, nós vamos ver a história do rei Manassés. Para quem não sabe, há muitos aí fazem campanha de Manassés. Manassés foi um dos piores reis que existiu. Foi um rei que se prostituiu. Foi um rei que tudo que ele fazia abominava aos olhos de Deus. E havia aí campanhas de Manassés. Tem pessoas que fazem campanhas sem saber verdadeiramente o propósito. Mas nós vemos aqui que
No último estado de vida de Manassés, Deus mudou a sentença. Por quê? Porque Manassés se arrependeu. Mas depois, quando ele já tinha sofrido bastante, ele tinha perdido muitas coisas, ele reconheceu que sem Deus ele não era nada. Mas todo o seu reinado foi um reinado medíocre, um reinado a qual ele só blasfemava contra Deus. Mas aqui a Bíblia diz, se você for ler lá, você vai ver que depois ele se arrependeu. Por um momento ele se arrependeu e voltou a adorar o Senhor. Nós vemos também aqui Levítico 20:10, sobre a lei de Moisés. Jesus, ele revogou uma sentença também. Segundo essa lei que eu já falei aqui, o adultério, a pessoa que adulterava, ela era apedrejada. E nós vemos aqui Jesus, quando ele perdoou aquela mulher adúltera, onde todos queriam apedrejar ela, mas Jesus disse, não, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Que até, no entanto, os dois seriam apedrejados, a mulher e o homem, segundo a lei. Mas ali estava só essa mulher adúltera, o homem não estava. E Jesus, quando saiu todos os acusadores, Jesus mandou ela se levantar, que ela estava prostrada ao chão, e disse para ela, onde estão teus acusadores? E ele disse, vá, não tem mais ninguém, vá, mas não peque mais. Jesus perdoou o pecado dela, mas Jesus disse, não peque mais. Jesus está dizendo, vá, mas não entre mais em adultério, não faça mais esse pecado. Daí Deus, ele perdoou, mudou a sentença dela. Em Salmo 68, versículo 20, Davi disse, o nosso Deus é o Deus da salvação, é Jeová, o Senhor pertence às saídas para escapar da morte. Só o Senhor tem as saídas para escapar da morte. Só o Senhor pode fechar a sepultura. Só o Senhor pode fazer o plano de Satanás ser fracassado, porque o Senhor tem todo o poder. Às vezes lá em Sofonias 3:15 também está escrito, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, Deus, ele pode mudar a situação, ele pode mudar aquela situação que parece que não tem mais mudança. Ele pode mudar através da oração. O caminho ainda para vencer, o caminho ainda para ser abençoado, o caminho ainda para ter um ministério frutífero, ainda é a oração. Não existe outro caminho. É a oração, é o jejum, é a vigilância. Esses são os caminhos para você vencer. Fora disso você não vai vencer. Mas quando oramos de todo o nosso coração, reconhecemos a grandeza do Senhor que trabalha ao nosso favor. Aprendemos aqui, irmãos, para encerrar o momento com Deus hoje, aprendemos aqui nessa mensagem que o nosso Deus, ele é misericordioso, é infinito em bondade, ele é compassivo, cheio de graça. As suas grandes misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, como diz lá em Lamentações 3:22. Elas se renovam todas as manhãs. E ele pode revogar toda sentença contrária à nossa vida. Ou seja, ele pode mudar aquilo que estão falando que não vai dar certo. Ele pode fazer dar certo, se você orar e crer e usar a sua fé. Que Deus possa te abençoar grandemente, realizar teus sonhos e teus projetos, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Lembre-se que através da oração você pode chamar a atenção do Senhor. Amém?